A doutora Gabriela Araújo, a senhora teve essa percepção do que a senhora ouviu das pessoas, a senhora mudaria de ideia, porque a senhora está exatamente numa corrente diferente do que pensa as pessoas, do que pensam as pessoas, pelo menos nessa enquete que fizemos. Então, eu vou continuar discordando, porque eu sou uma grande entusiasta da democracia participativa e eu apoio demais a representatividade na Câmara dos Deputados. Eu acho que o nosso parlamento, inclusive, se eu pudesse aqui defender, se a gente aumentasse o número de deputados, eu defenderia. Eu acho que eu gosto muito do modelo alemão, que adota um sistema político diferente, que é o sistema distrital misto, em que eles colocam um número mínimo de deputados, aproximadamente 598, mas para atender a proporcionalidade, as minorias, enfim, inclusão regional também, esse número ele não tem limites, eles já chegam, acho que atualmente eles estão com mais de 700 deputados. Então, eu acho que o problema, quando eu ouvi essas entrevistas, ficou muito claro. Não é com relação ao número de deputados, o problema é a falta, é o déficit democrático, a falta de identificação, é a qualidade, é o controle social que eu acho que está pegando aí. Então, qual que é o problema? O povo não se sente próximo de seus representantes. Então, a gente teria que fazer uma reforma no sistema político, como eu já defendi aqui, de redistribuir as vagas de forma mais proporcional ao número, à população, né? Então, como eu disse, por exemplo, o Estado de São Paulo está subrepresentado, e também de estabelecer modelos de controle social. Então, a gente poderia ter mais participação popular, mais resposta, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, viu, deputado Coronel Tadeu, ao senhor específico, mas a gente tem uma boa parte do corpo dos nossos parlamentares que, após serem eleitos, não prestam contas, né? Muitos eleitores nem sabem, nem se lembram em quem votaram nas últimas eleições, porque a pessoa fica com o voto e depois esquece, né? E a gente, com internet, com tantas formas de se comunicar com a população, de abrir o mandato, os deputados preferem se fechar. A gente tem aí plebiscito, referendo previsto na Constituição Federal, a gente pode ter audiências públicas, formas de controle, né, participativo a população participando de conselhos participativos, e nada disso acontece. Então, o que eu percebo é que existe uma aversão à política, e reduzindo o número dos deputados, a gente não vai conseguir consertar isso. Essa é a minha impressão. Vamos entrar nesse tema. Antes de uma nova rodada de perguntas aqui aos nossos convidados, eu só preciso lembrar você que nos acompanha, que você também pode participar dessa discussão. O Twitter da Jovem Pan News está perto de bater 1 milhão de seguidores, e pelas redes sociais você pode participar com a gente e acompanha todo o conteúdo do Entre Linhas. Siga o perfil agora da Jovem Pan News e fique por dentro de tudo, além, evidentemente, de você fazer comentários por lá também. Bom, uma nova rodada, então, pelo que nos pautaram ali, os convidados que nós ouvimos ali, as pessoas que atenderam a nossa reportagem nas ruas sobre o tamanho do Congresso. Deputado, eu vou começar com o senhor. A questão foi muito clara ali sobre a percepção que elas têm da eficiência do Congresso Nacional. Reclamam, sim, do custo, creem que deveria reduzir o tamanho do Congresso pelo número de parlamentares, conforme o senhor disse. De alguma maneira falaram também da subrepresentação, mas neste caso específico, o Congresso, além de ter, seja pelo seu regulamento interno, seja porque a Constituição determina que reformas precisam passar por 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, sem contar todas as comissões, o senhor não acha que também a questão da subrepresentatividade vem pela questão da eficiência? Porque às vezes a gente vê discussões na Câmara e ali as pessoas foram votadas pelos cidadãos, é importante deixar isso muito claro, não é deputado biônico, o deputado foi eleito democraticamente, mas a maioria ganha em determinada votação, e um parlamentar que é de um partido nanico discorda daquilo e recorre ao Supremo Tribunal Federal. O que pensa a população numa hora dessa? Bom, se a Câmara não consegue resolver por si só e tem que recorrer ao Supremo, por que eu preciso de 503 deputados e 81 senadores? Isso também não é um problema dentro do regimento da Câmara? Aí são vários problemas, não é só dentro do regimento interno da Câmara, Alberto. Você tem que consertar algumas coisas, o regimento é muito complexo, ele prevê muitas possibilidades, o que torna o processo legislativo demasiadamente longo. E é claro que nós temos lá 25 comissões temáticas e podem ser criadas tantas quantas comissões forem necessárias, que são as chamadas comissões especiais. Esse debate, ele é muito bom, a gente consegue levar ideias sobre determinado assunto para dentro de uma comissão, levantar temas, levantar pontos conflitantes. Até aí o processo ele é excelente. O problema todo é a morosidade. Nós temos mais de 20 mil projetos dentro da Câmara dos Deputados que estão tramitando. Alguns antigos
A semana passada a gente praticamente ressuscitou um projeto de 2011, 11 anos depois, o projeto tramitando lá dentro. Por que só agora? Então, o regimento ele é complexo. Agora, o sistema político nosso ele também é falho, né? Ele é previsto na Constituição e quando foi montada a Constituição nossa, quando ela foi concebida, ela tinha aquele modelo de 1988, nós tínhamos uma realidade em 1988, né? Ela começou a ser trabalhada em 1986 e terminou em 1988. E hoje tudo mudou, a sociedade evoluiu, nós temos uma outra sociedade bem diferente. Então, a Constituição ela precisa de reforma. Agora, esse processo de mudança da Constituição, ele é dificultoso. Nós temos que vencer várias etapas para promover uma pequena mudança na Constituição, né? E o voto, obviamente, ele é qualificado. São necessários 308 votos na Câmara dos Deputados em 2 turnos, e, se eu não me engano, 57 votos no Senado também em 2 turnos. Então, não é algo simples de se mudar, mas que precisa mudar, isso eu não tenho a menor dúvida. A gente precisa ser mais célere, mais ágil, porque a sociedade cobra isso da gente. E a doutora Gabriela até falou muito bem, tem deputado que se esconde mesmo, tem deputado que não tem rede social, tem deputado que você não consegue saber o que exatamente ele está fazendo. E ele foi eleito para defender uma parcela do povo, e chegando lá ele não faz absolutamente nada, ele tem uma vida muito apática, uma vida legislativa, uma vida política muito apática, e isso a gente precisa corrigir.